Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E hoje a gente vai falar sobre o resultado da PetroRio. Aí sim, hein? Finalmente, nossa empresa favorita divulgou o resultado, tá? Enfim, falando assim, para quem não conhece meu canal, eu tenho trocentos vídeos da PetroRio, né? Desde lá de trás até mais recente. Quando ela começou lá atrás, ó, quer ver? O ressurgimento da PetroRio era esse o título. Que é o ressurgimento da PetroRio há 3 anos, foi o primeiro vídeo que eu fiz dela, enfim. É a empresa que mais tem vídeo no canal, disparado. Que é uma das empresas que eu mais gosto no mercado, né? Que a gente viu acontecer na nossa frente a geração de valor, o crescimento. Então, assim, foi fantástico, tô até suspeito para falar. Mas, enfim, empresa boa, né? Tem que sempre comentar. Bom, para quem, né, não conhece, tem lá vários e vários vídeos aqui para vocês verem. Mas basicamente é uma empresa de petróleo, produtora de petróleo, tá? E qual que é a estratégia que ela tem de diferente? Ela é uma operadora menor, tá? Então você no mercado de petróleo tem as majors, que é Petrobras, as grandes empresas de petróleo do mundo, British Petroleum, Shell, Chevron, enfim, ExxonMobil, tal. Você tem operadoras menores, tá? As operadoras menores, normalmente elas não conseguem competir com esses grandes players, no desenvolvimento de novos ativos, tipo pré-sal e tal. São coisas que demandam muito investimento, muito capital, Petrobras que o diga, né? Agora, elas têm um nicho muito interessante de atuação, que são nos campos maduros. Então, o que acontece? A PetroRio, ela vai lá, ela compra um campo maduro da Petrobras, de outra empresa, na verdade, ela comprou mais de outras empresas que da Petrobras aqui no Brasil. Porque para essa grande empresa, o campo já está maduro, já não está, às vezes já está em declínio, né? O grande lance delas é descobrir essas novas áreas, iniciar assim uma mega produção. Quando estabiliza e tal, ele já deixa de gerar tanto valor para essas grandes empresas. Agora, para empresas como a PetroRio, é uma mina de ouro, por quê? Porque elas compram esses campos maduros por um preço já bem mais camarada, né? Claro, você não vai pagar um preço premium para um ativo que já está, vamos dizer, declinando. Só que a grande sacada é essa: ela consegue transformar esses campos maduros em declínios e botar eles para cima de novo. Por quê? Por que ela faz isso? Por que a Petrobras não faz? É porque, assim, são coisas muito pontuais. Uma Petrobras da vida tem um monte de campo, um monte de ativo. Tem o pré-sal lá, que é uma máquina de fazer dinheiro, que jorra petróleo à vontade. Ela vai focar ali tá o game da Petrobras. Então, um ativo ali, que para ela não é grande, não vale a pena ela ter esse grau de atenção, de trabalho e tal, para aumentar um pouco a produção daquele ativo, se ela pode focar nas joias da coroa. Agora, a PetroRio, perfeitamente, né? Para ela, a joia da coroa são esses campos. Então, o que é o lixo de um vira o luxo do outro. Então, ela pega esses campos, paga um valor bom, tá? Às vezes, ridiculamente barato, tá? Mas, em geral, um bom valor. E ela faz duas coisas que são matadoras, que sempre que você vê uma empresa fazendo essas duas coisas, não tem como dar errado. Uma, melhora a produção, no caso aqui, né, sobe receita, porque está relacionado com a produção. Então ela faz um redesenvolvimento dos campos, ela trabalha postos que foram fechados, ela reabre, ela perfura postos novos, ela estuda novas áreas. Com isso, ela joga a produção para cima, aumenta a venda de petróleo, aumenta a receita, e aí vai aumentar tudo para baixo, tá? E a segunda, né, as duas em conjunto são matadoras. Ela reduz os custos, porque uma Petrobras, o pessoal contou uma vez essa história, né? Eu já contei aqui também, que tipo, eles têm um ativo lá, Manati, de gás ali no Nordeste, que ele fica perto da costa, uns 10 quilômetros, dá para ver da praia a plataforma. Só que a Petrobras, para fazer o transporte para lá, ela não tem uma solução específica para cada plataforma. Ela vai lá e faz uma licitação grande, por exemplo, lá de helicóptero, a discussão. Então, ela tem um helicóptero lá top que anda não sei quanto para dentro do mar para atender essas plataformas dela offshore mais longas e tal. E aí, no campo de Manati, ela usava o mesmo helicóptero que ela usa, né, nos outros campos, que eram, né, um trambolho, que era um negócio super dimensionado. Nesse comentário, ó, se a gente operasse Manati, a gente ia fazer o abastecimento de lanche da costa muito mais rápido, muito mais barato. Mais rápido não, né? Mas muito mais barato, muito mais simples, e a gente diminuiria os custos de operação. Então ela entra nos ativos e diminui os custos de operação. Quando você aumenta a receita e abaixa os custos, você ganha uma margem ali imensa. Ainda você pagou barato no ativo. Tá?
Então, esse modelo de negócios dela é fantástico. Quando eu vi lá, acho que 2018, nunca lembro o ano. Não, isso aqui é muito bom, né? E ela foi só confirmando, confirmando, com novas aquisições, novos ativos, novas formas de retrabalhar. Aí veio o tieback, que era novidade, a gente não sabia o que era, né? Ela só foi entregando. Agora, recentemente, ela fez uma aquisição grande, foi a primeira aquisição no campo. Frade já era grande, assim, mas Albacora Leste é bem mais relevante. Ou seja, né, não tem muito o que falar, é uma máquina de gerar valor. Aí vocês podem ver aqui da evolução, a cotação dela é ridícula, né? Eu falei, eu comprei ela aqui, ó, 2018. Minha primeira compra dela foi em agosto, acho, de 2018. Valores de hoje, R$ 1 e quebrado, tá? E aí ela foi só confirmando. Essa é a melhor empresa que tem para você acumular patrimônio, né? Para você ganhar dinheiro acumulando patrimônio. É aquela que você olha, é legal, e ela só vai confirmando, entregando mais, confirmando, entregando mais. Porque aí, o que acontece? Você vai aportando regularmente. Então, eu fiz, acho que 36 aportes, né? Eu já fiz essa conta aqui. 36 aportes na Petrobras, desde aqui, ó, início, mais ou menos aqui, uma coisa por aqui, né? Um e pouco, valores de hoje, né? Tanto que, tipo, claro, né? Eu já comprei nela aqui em cima também, né? No meu custo total de aquisição não é a R$ 1. Mas é assim que você vai acumular patrimônio, porque às vezes você olha, você acerta uma grande tacada, você pega uma turnaround, só que você nunca vai botar muito dinheiro ali. Nem deveria, porque é muito arriscado. Então aí você botou um dinheiro, o dinheiro multiplicou por 10 vezes, você ficou feliz, mas não mudou a tua vida. Agora uma empresa dessa aqui, que você fica anos aportando, aportando, até estourar o limite da gestão de risco lá, porque a empresa é boa, ela vai melhorando cada vez mais, ela só vai confirmando aquele modelo de negócio. Né? Cada vez que você analisa um resultado, você já tem um negócio na frente esperando que vai aumentar. Porra, essas que vão fazer a diferença no longo prazo, tá? Enfim. Tanto que, ó, quando eu comprei em 2018, você via, ela não tinha resultado ainda, né? O resultado era muito pouco, mas estava acontecendo o negócio, né? Então, você já consegue, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue enxergar na frente dela, muito na frente. E aí foi só confirmando. Aqui foi o ano da pandemia, né, que o preço do petróleo foi na lona, ela continuou rentável. Claro, né, naquele segundo trimestre específico, né, ela apertou até o talo, como todas as outras, mas depois voltou. E agora esse baita resultado 2022 e 2023 vai ser muito melhor. É o que a gente vai ver na apresentação, tá? Então, assim, tô gravando esse vídeo, né, hoje, dia 2 de março, ela divulgou dia 1º o resultado, e o call de resultados vai ser hoje à tarde, tá? Eu tô gravando de manhã, porque senão não dá tempo de botar o vídeo no canal. Mas, enfim, né, não vai ter grandes surpresas, sempre tem um detalhezinho, o pessoal falando qual que você pega, que, né, que reforça lá, né, a tese, mas vão assistir o call de resultado hoje às 3. Na verdade, vocês vão estar vendo esse vídeo, ele já rolou. Mas quem não viu, assista, tá? Porque é legal, eles dão uns detalhezinhos e tal. Agora, os números em si aqui, meio que a gente já tinha uma noção de tudo, né? Porque a empresa ela é muito transparente, ela vai abrindo assim, ela vai divulgando. Peraí, deixa eu me forçar a fazer a coisa certa aqui, né? Um dia eu aprendo. Vamos lá no site de RI. Ela é muito transparente, ela divulga tudo o que tá acontecendo. Tá bem legal o site novo agora. Tem um polvozinho aqui, ó. Que da hora. Né? O íconezinho aqui é um polvo. Aí essa arte aqui são os peixes, e, né, claro, polvo não é um peixe, mas que dão nome aos campos de petróleo deles, né? Então tem albacora, tubarão-martelo. Agora eu não vou saber qual que é qual, mas frade, eu acho que esse aqui, albacora, polvo, são animais do mar, né? A Petrobras, que deu vários desses nomes, ela tem lá uma metodologia de dar nome. O arru é um peixe, não fazia ideia que o arru era o nome de um peixe. Então, enfim, informação inútil aí pra vocês. Ah, não tá direto no de investidores, cara, foi mal. Muito bonito, só que eu preciso ver os números. Cadê? LinkedIn, Facebook, trading, governança, investidor. Somos nós, investidores. Um café enquanto isso. Então, né, a teleconferência será, no caso de vocês, já foi, 3 da tarde, depois vocês assistem o replay. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que ela é muito transparente, cara, tem tudo aqui, as informações, você vai acompanhando à medida que elas vão acontecendo, e aí quando sai o resultado, igual a gente vai ver agora, meio que a gente já sabia de tudo o que tá ali, né, já esperava tudo. Então, saiu o resultado ontem, ela divulgou um baita num fato relevante, que é quase mais interessante do que todo outro resultado,
que é um novo poço que eles perfuraram em Frade, que está numa campanha lá de revitalização, já vou falar, que saiu produzindo 8 mil barris de óleo por dia, que é muita coisa, tá? Superior às previsões iniciais, então, tipo assim, a companhia, assim, aumentou 10% a produção dela, assim, no estalar de dedos. Então, é só olhar aqui a produção, as vendas, tá? Então, ó, tá, esse aqui já foi, mas tem os do passado. Aí você quer ver o que ela tá vendo, ela divulga no final de cada mês. Na verdade, no comecinho do mês seguinte, quanto foi produzido, quanto foi vendido. Então você já tem uma noção do resultado antes mesmo dele sair contabilmente, né? Enfim, vamos voltar aqui. Ah, aqui tem a legenda dos peixes, ó. Frade, aquele lá que parece um acará. Albacora é um compridinho. O arru, enfim, tubarão-martelo dá pra ver. Vamos lá. Ah, tá no site, né? Bom, deixa pra lá. Vamos focar no que interessa. Então, tudo isso aqui, velho, a gente já esperava, né? Então, ela bateu o recorde no ano total, né? Não tinha como ser diferente, nenhuma surpresa. Deixa eu botar aqui de volta. A gente já tinha visto, né? Foi recorde de todas as métricas, né? Receita, EBITDA, EBIT, lucro líquido, geração de caixa, tudo. Que vem na esteira da produção, tá? Então, o que manda para ela, principalmente, é produção de petróleo. Quanto mais petróleo ela produz, mais ela ganha dinheiro. Claro que vai depender do preço do petróleo e do câmbio, né? Já que o petróleo é cotado em dólares no mercado internacional e ela exporta toda a produção, né? Mas, salvo grandes variações, né, o preço vai girar em função da quantidade de petróleo produzida. Esse ano de 2022, de fato, foi um ano que o preço do petróleo ele foi mais alto que a média, né? A gente já vê lá e tal. Mas ela também aumentou bastante a produção, que é o que a gente pode ver aqui, tá? Então, essa é a métrica mais importante para acompanhar a PetroRio, que é o quanto está a produção de petróleo dela. A gente vê que desde 2020 até o final de 2022, ela dobrou a produção. Foi de 23 mil barris de petróleo equivalente para 47, e atualmente, com aquele poço que a gente acabou de ver lá, já está em 80, tá? 80, ou seja, a produção média de 2022 foi 40, a gente já vai ver mil barris por dia. Agora, nesse momento, no início de março de 2023, ela já está produzindo 80, ou seja, o dobro. Então, aquilo que eu falei lá enquanto a gente estava fazendo a visão geral da empresa, ela é muito fácil, ela é muito previsível, tá? Então, esse ano vai ser muito melhor que o ano passado. Claro, vai depender de como ficar o preço médio do petróleo do ano, que ele já está um pouco abaixo do que foi vendido no ano passado, então vem um pouco menos de crescimento, mas é do dobro para mais de produção, vai vir um resultado assim compatível. Claro, dependendo do preço do petróleo. Ou seja, a gente já sabe mais ou menos que 2023 vai ser fantástico, né? E pro futuro, mais ainda, né? Eu já vou explicando. Então ela tá com bastante dinheiro em caixa, mas isso tem uma explicação. Que ela acabou de comprar o campo de Albacora Leste da Petrobras, ela fechou em janeiro, então no momento de divulgação desses dados, né, ainda não estava aprovado. Agora já foi aprovado, ela já pagou a Petrobras, né, fez o Pix lá de não sei quantos bilhões de reais, tá? Foi quase isso aqui, ela quase vai gastar o caixa inteiro, né? Tem que ver os ajustes lá e tal, mas um Pix de quase aí 10 bilhões de reais, 8 bilhões de reais, eu não lembro, quase 2 bi de dólares, tá? Então ela tava com dinheiro em caixa, que agora ela pagou o Albacora Leste, então ela vai ficar com uma dívida, só que, né, vai gerar a geração de caixa, aquela conta que a gente viu lá, de 40 mil barris vai para 80, tá? Essa métrica aqui, o lifting cost, ela era muito. Naquela não é mais. Mas isso aqui no começo era fundamental acompanhar. Por quê? O que é o lifting cost? É o custo de extrair o petróleo e deixar ele prontinho ali para venda, né? É todo o custo bruto, né, da extração do petróleo. Então, isso aqui no começo era muito importante, porque ia determinar o quanto a empresa ia ganhar de margem, né, junto com o crescimento. Aquela explicação que eu falei. Ela tinha isso aqui de margem, ela aumenta a produção, ela reduz custo e vai lá em cima. Só que hoje, pessoal, o custo dela já é muito, muito, muito otimizado, né? Abaixo de 10. No acumulado do ano foi 10 dólares por barril, agora está um pouco abaixo, né? Com a entrada de Albacora deve aumentar um pouquinho de novo, né? Isso aí eles devem falar hoje lá no call. Ou seja, daqui em diante você vai ganhar 2 dólares por barril, assim, para reduzir o custo. Já não é tão relevante, tá? Agora o game dela tá aqui, ó, aumentar a produção. Então isso é importante entender também. Lá atrás, quanto mais ela economizava aqui, era um retorno fácil. Tem um gráfico melhor mais para frente, a gente já vai ver lá.
né? Agora, aqui não tem mais de onde tirar a geração de valor. E você vê que o pessoal não virou a chave, não mudou, continua falando lifting cost, continua perguntando lifting cost. Isso aqui ela já conquistou um patamar fantástico, não vai ter como mais roer o osso, né? O grande game changer dela tá aqui, ó, na produção. É soltar as amarras da produção para ganhar mais dinheiro a partir de agora, tá? Enfim, tem uma mensagem da administração, eles comentando que o ano foi conturbado, e foi mesmo, chegamos a ter petróleo a $130 o barril, tá? Hoje já tá uns 80, né? Já reduziu bastante. E o preço médio do ano acho que foi 100, uma coisa assim, né? Enfim, tem os destaques que a gente já comentou, o lifting cost foi ridículo, que mais? Ó, o ano passou, ficou entre 128 e $76 o barril. Absurda a variação, né? Mas tudo bem, isso aí não depende da empresa. Quando sobe é ótimo, ela ganha dinheiro, né? Quando cai para uns valores desses, tá bom. O lifting cost dela, não sei se vocês estabeleceram a relação, é 8, tá? Então custa 8 para produzir, ela vende por 80, né? Ainda é fantástico. Ah, então vai cair para 30, ela continua ganhando dinheiro. Claro, ganha menos dinheiro, mas ganha. E ganha mais do que outras empresas que têm esse custo de extração, né, normalmente bem mais alto. Muito difícil achar uma empresa com custo de extração consolidado aí abaixo de 10. Só para ter uma noção, lá no Oriente Médio, que você, né, dá um tiro no chão e jorra petróleo, igual no desenho animado, lá o custo de produção é na casa de $5 por barril, velho, é ridículo. Então tá muito, muito, muito bom, muito competitivo. Aqui ela meio que, né, fez um gol de placa já, tá? Destaque desse resultado é o plano de revitalização de Frade. Eu vou falar mais pra frente, que tem tudo bonitinho lá, não vou gastar bala na agulha agora. Vamos lá. Então aqui a gente vê um resumo do desempenho operacional. O principal destaque que eu falei é a produção, tá? Então a produção do ano de 2022 ficou na média 40 mil barris de petróleo. Ela fechou o ano produzindo 47 e já está produzindo 80 com a entrada de Albacora Leste e os novos postos de Frade. Ou seja, só alegria, né? Ela dá um salto de produção que vai começar a entrar nos resultados, né, dos próximos tris. Então é o que eu tô falando, a gente já sabe o que vai acontecer nos próximos tris, tá? O preço médio de venda, né, é ridículo, na casa de $100, isso aqui não tem mais. Então, tipo assim, não dá para falar que o resultado dela vai dobrar, né? O resultado de 2023 vai ser o dobro de 2022, né? Porque o preço do petróleo provavelmente vai ficar um pouco abaixo, né? Enfim, aí não tem bola de cristal para saber. Mas ainda assim vai ser muito forte, vai crescer muito, muito o resultado esse ano de 2023, tá? Aqui tem a divisão da produção por campo, né? Frade virou o grande campo produtor da PetroRio, com as campanhas de revitalização. E que mais? Ah, o pessoal até perguntou ontem, qual que é a diferença de off-take para produção? Off-take é o petróleo efetivamente vendido, tá? O que é retirado lá da plataforma dos navios e vendido. Então, a empresa ela consegue fazer um joguinho ali com o estoque, né? Ela vai extraindo, vai ficando armazenado ali. Então, tá no momento bom para vender, vende. Ah, não tá? Se ela puder segurar, segura um pouco. Inclusive, esse trimestre teve um negócio legal lá que a gente já vai falar, tá? É isso, lifting cost record e tudo mais. Olha lá, né? Esse gráfico que eu queria mostrar. Então, quando eu comprei ela lá aqui, ó, segundo, terceiro tri de 2018, lifting cost dela na casa de 30, né? 30 e poucos, um pouco abaixo. Então, aqui, se o preço do petróleo caísse para 40, ela já meio que não dava dinheiro, certo? Então, durante muito tempo, essa queda do lifting cost era o grande motor de geração de valor da empresa, tá? Porque, né, motivos óbvios, aumentar a margem. E outra, quanto mais baixo o teu lifting cost, mais resistente você é a uma crise do petróleo, que de fato veio aqui, ó, em 2020. Mas o que aconteceu? Ela já tinha um lifting cost bem competitivo, né, entre 10 e 15. Então, ela não foi muito afetada, a gente viu, né? Ela não chegou a ter prejuízo em 2020. Mesmo no segundo tri de 2020, ela sustentou ali bonitinho, tá? Porque ela já era competitiva. Então, aqui, se a crise batesse e ela tivesse aqui, ela ia tomar um ferro bem maior. Aqui ela já era competitiva, hoje não tem nem o que falar. Tá? Então, hoje, né, o lifting cost já não é nem é tão mais relevante, porque a hora que entrar o Wahoo, por exemplo, a hora que desenvolver mais Frade e Albacora Leste, isso aqui vai cair uns 5 também, se bobear, tá? Só que ela vai ganhar $3 a mais por barril, então é muito melhor ela aumentar o número de barril. Ela não é que é melhor, né? Mas o ganho de valor para a PetroRio ele vai vir desse aumento de produção a partir de agora. Né? Aqui já está meio que no limite, né? Ela vai reduzir isso aí para uns 5, 6, talvez, com o Wahoo, com o Albacora, né, full, com Frade desenvolvido. Mas é isso, não tem como baixar mais que isso, né? Já chegou no fundo, né? No piso.
Comercialização, teve um negócio legal esse trimestre, curiosidade, tá? Então é isso que a gente falou, ela vai produzindo, vende o petróleo, os caras vêm buscar na plataforma, enche o navio, um abraço, tá? Nesse último tri, teve uma confusão aí no mercado mundial, teve restrição ao petróleo russo, aí aumentou o custo de frete. Não era um momento assim auspicioso, né? Muito bom para ela vender petróleo, porque ia ter um desconto muito grande e tal. O que ela fez? Novidade, né? Ela contratou um armazenamento lá em US Virgin Islands, quer dizer, deve ser um paraíso fiscal, né? Lá no Caribe. Então, o que aconteceu? Ela, ao invés de vender, ela esvaziou os tanques, porque o tanque tem uma capacidade limitada, né? Você não pode ir guardando lá para sempre. Então, ela pegou 2 milhões de barris e armazenou lá, esperando condições melhores de venda. Tá? Então, isso aqui é interessante. Mostra que ela tem alternativas, né, para driblar aí um eventual momento mais difícil de comercialização. E, enfim, aqui está escrito serão comercializados no primeiro trimestre. Em outro lugar do release tá já foram, então a gente não sabe ainda se já vendeu ou se não vendeu, mas enfim. Esse primeiro tri vai vir bem forte de resultado, porque vai ter as vendas normais e mais esses 2 milhões de barris que foram estocados lá. Consequentemente, o quarto trimestre, a gente já vai ver, vem um resultado fraco, se você for ver. Por quê? Porque esse petróleo aqui ela não vendeu, ela guardou para vender depois. Então, tudo tranquilo. Agora vamos ver, ativo por ativo. Frade foi um ativo fantástico, tá? Que ela começou comprando aos pouquinhos as partes, até hoje ela tem um controle total. Cara, isso aqui foi muita geração de valor para PetroRio. Ela comprou no preço relativamente barato, assumiu o campo produzindo ali, né, 14, 15 mil barris de petróleo, hoje está produzindo 32. Então, olha o trabalho que ela fez, né, de revitalizar isso aqui. Então, para a Petrobras, ela já estava, né, largando, olha só a produção caindo, né? A Petrobras já não tinha mais interesse em trabalhar naquele ativo lá e tal. Ele estava definhando, ela pegou e dobrou e vai crescer mais ainda isso aí. Porque aqueles 8 mil barris desse posto de agora não estava na conta, então isso aqui já vai para 40, né, fazendo uma conta bem simples. E tem mais oportunidade de perfurar em Frade, ou seja, né, Frade foi um gol de placa, velho, muito valor. Eu lembro que quando saiu essa aquisição, alguém me mandou uma mensagem lá falando: ah, tem um primo que trabalha na Petrobras, que falou que a Petrobras se deu bem, que eles se livraram do encosto, passaram para frente. Olha só, né, o ativo que os caras venderam a preço de banana. A Petrobras, a PetroRio hoje tá rachando de ganhar dinheiro com ele, tá? Então, Frade é a bola da vez no... Quer dizer, a bola da vez no momento é o Bacora Leste. Mas foi onde ela ganhou muito, porque ela começou a fazer uma campanha nova de revitalização que os poços estão produzindo muito. Então, um poço que ela produziu lá, ela perfurou lá em julho, né, que entrou aqui no terceiro tri, ele sozinho dá 15 mil. Então, um poço produzindo deu 15 mil barris. Né, dobrou a produção do campo, um poço novo. Agora entrou um outro a 8, teve um outro que entrou a 3. Então, cara, essa campanha de revitalização de Frade foi, né, um gol de placa. Gerou muito valor a um custo de CAPEX muito baixo, porque está dando de retorno. Então, ó, esse poço que eu falei de julho, entrou 15 mil barris com um poço só. Depois entrou um outro lá que era simples, a 3 mil, que eles também gostaram. Aí entrou esse agora a 8 mil. E o que eles fizeram? Tá escrito em algum lugar, não sei se é aqui, né? Que ó, a PetroRio decidiu antecipar. Eles tinham a expectativa de fazer uma segunda fase do plano lá depois de Wahoo, né, quando terminasse o Wahoo, que eu ainda vou falar. Só que o negócio foi tão bom que eles já anteciparam e já estão perfurando mais poços, né? Um deles é esse que acabou de entrar agora. E além disso, tá? A PetroRio estuda uma terceira fase. Isso eu acho que é novidade, eu não me lembro disso pelo menos. Então, das poucas novidades que tem no release, essa é uma novidade. Ou seja, o troço tá tão bom, vamos perfurar mais, já estamos ganhando dinheiro ali de graça. Né? Então, isso aqui é uma baita notícia para o acionista, né? Baita. Porque sair poço aí a 8 a 10 mil barris de petróleo, cara, é dinheiro na veia, assim, líquido. Lembrando, 2022, a produção da empresa no ano foi 40 mil, tá? Ontem saiu uma notícia que veio um poço novo a 8, produzindo mais 8. Então já aumentou quase 20% assim, tá? E os outros, vier 5, vier 10, vier 8, né, é dinheiro de graça pra gente, tá? Então tá lá o navio de Frade, que é o Valente. Polvo e Tubarão Martelo, esse já é o ativo mais maduro deles, né? É onde ela começou em polvo, depois fez a aquisição de Tubarão Martelo frente a Domo, né? Que era a antiga OGX.
ela linkou os dois campos. Então, o que ela fez? Ela tinha um campo aqui, aí tinha o da OGX que era vizinho, ela comprou e agora é uma coisa só. É uma unidade só produzindo os dois campos. Então, ela cortou custo pra caramba. Isso aqui é o suprassumo da eficiência, tá? Então, esse campo tá tendo alguns probleminhas aí de produção, uns postos com problema que eles vão arrumando, né? Isso é normal, vai estragando, eles vão arrumando, é um período fica produzindo menos, depois entra novo. Que esse já é bem maduro, ela já extraiu bastante o valor. Tem poço novo para perfurar em polvo tubarão martelo, tá? Se ela quiser. É que aqui eles são menos produtivos, os poços em polvo saem produzindo 2.000 barris, uma coisa assim, enquanto que o frade está produzindo 8, então é melhor produzir logo, furar lá em frade. Né? São águas mais profundas, custa mais caro furar em frade, mas tá dando mais retorno. Né? A hora que esgotar lá em frade, que ela tiver redonda, se ela quiser, ela pode voltar aqui e perfurar mais em polvo e tubarão-martelo, tá? Tem espaço para crescer, ela só não tá focando agora porque tem frutos mais baixos na árvore para colher, né? Mas enfim, isso aqui depois deve recuperar aí uma tendência de melhora também. O Wahoo, o que é o Wahoo? O Wahoo foi um campo que ela comprou no auge da pandemia, no meio da confusão. Tá? Ela tem 60% do campo, ela comprou em 2 etapas. E o que acontece é um campo que não produz ainda. Então, esse foge um pouquinho do business deles, né, do modus operandi dele, porque ele ainda não produz. Só que a empresa vai fazer a mesma coisa que fez com tubarão martelo e polvo. Ela tem um navio de frade, que é mais ou menos perto, esse já é um pouco mais longe, mas é mais ou menos perto. Então ela vai furar os poços lá em Wahoo e vai ligar direto nesse de frade. Então vai entrar a receita na veia, tá? A receita da venda desses barris de Wahoo vai entrar quase líquida como lucro líquido lá no final. Porque não vai aumentar significativamente os custos de operação, ela vai usar uma estrutura que já está existente, não vai mudar muito os custos administrativos, ou seja, né, cada barril vendido lá que vier de Wahoo vai parar direto no lucro líquido na geração de caixa da empresa, né? Fantástico também. Além de tudo, o Wahoo é grande, tá? A expectativa é 40 mil barris de petróleo por dia. Ou seja, né, só o Wahoo dobraria a produção de 2022. Né, que ela já dobrou, já está em 80, então o Wahoo hoje acrescentaria 50% de produção para PetroRio, que está previsto ali para 2024, começo de 2024, começar a produzir. Talvez atrase um pouquinho, porque se eles enfiarem esses poços novos em frade, vai atrasar lá, porque a unidade que perfura e tal, né, é a mesma. Então, se eles anteciparem lá, fizerem mais uma fase em frade, atrasa um pouquinho o arroz. Mas não tem problema, frade tá dando dinheiro fácil, né? Às vezes é mais negócio mesmo. Então, aqui eu tenho um cronograminha. Vamos ver no qual hoje, vocês já viram, né? O que eles estão comentando sobre isso, mas tranquilo, né? Mais uma alavancaça de geração de valor. E a bola da vez agora é o Bacora Leste, recém-adquirido da Petrobras, né? Fechou em janeiro, né? A aquisição. Então, né? O pessoal tinha risco que a Petrobras poderia rever, não, já está tudo certo. Já está dentro dele, eles fizeram a transição e a transação, né? As duas coisas. Então, eles compraram ó, quase 2 bi de dólares, eles já tinham pago 293. Então, né, pouco menos de 2 bilhões de dólares, deve dar aí uns 8, 9 bi de reais. O cara fez o Pix, falou: ó, fizemos o Pix, passa o campo para nós. Né? É nosso. Então, Albacora Leste, por que ele é tão legal? Ele já produz um volume bom, tá? Vocês lembram lá, Polvo, mesmo Frade, quando a PetroRio pegou, eles estavam meio bem declinados, né? Depois que ela jogou para cima. Albacora Leste já produz um volume bom, tá? Na casa de 30 mil barris por dia. Ela tem 90% do campo, né? Então ela fica com um pouquinho menos. E também tem oportunidade para perfurar novos campos, para aumentar a produção, para no futuro fazer um redesenvolvimento melhor. Ou seja, né, vai ser outro case desses de geração de valor, igual a gente está falando de frade, tá? Eles têm um cronograminha, não tá aqui, talvez tenha na apresentação. Que eles vão pegar nos primeiros 6 meses, eles vão dar uma reformada lá no navio plataforma, né, para atender essa expansão. Depois eles vão religando os postos, então a gente deve esperar aos poucos, né, essa produção aqui, né, e crescendo com essas iniciativas. Vamos ver no qual que eles vão comentar, mas enfim, né, baita aquisição para a empresa. Essa já não saiu tão barata, né, 2 bi de dólares não é exatamente barato, mas assim, pro que o potencial que ele tem de agregar valor tá excepcional, tá? Foi uma baita de uma compra para PetroRio. É que Frade foi muito de graça, velho. Frade foi muito, muito, muito barato. E esse é um campo maior que Frade, tal, com maior potencial, mas saiu 10 bi de reais, certo? Manati eles estão desinvestindo, venderam lá, a hora que fechar a operação fechou. Esse que eu contei a história lá, que é o da praia.
E ESG, a PetroRio tá bem ativa, tá? Em termos de ações sociais e tal, isso é bem legal. Já que petróleo não tem muito que escapar, né, da ESG, ela vai mais pro lado do S, do social. E a governança é boa também, tá? Então, o desempenho financeiro, no final das contas, é o que menos importa, tá? O que mais importa é a evolução da produção e a manutenção ali daquele, né, lifting cost e tal, desenvolvimento dos novos ativos. É aqui, velho, isso vem como consequência. É igual eu falei, eu decidi comprar ela em 2018, tá? E não tinha grandes resultados ainda, porque o resultado estava vindo, né? Tava lá, era só contabilizar. E veio, no ano seguinte já aumentou por 4, entendeu? Então você enxerga na frente, a gente já falou, ó, 2023 vai vir muito forte, né? Não sabemos o preço do petróleo, mas a produção mais que dobrou, né? Vai mais que dobrar. Opa, não é isso. Calma. Enfim, no ano de 2022, a gente já tinha visto lá, né? Aumentou 3 vezes, triplicou o lucro líquido, tá? E vai aumentar mais esse ano ainda. Hoje, o IFRS não faz mais muita diferença para eles, nem sei porque que eles colocam lá. Porque assim, a petróleo é muito enxuta, tá? Então tem a receita da venda de petróleo, tá? Aí você tem ali o custo de operar as plataformas, que entra naquele lifting cost, os royalties, tem que pagar para o governo, uma despesa ali de comercialização, foi o caso agora ali, né, tal, provavelmente relacionado àquele petróleo que tá lá nas ilhas Virgin Islands lá e tal. Enfim, aí chega aqui no resultado bruto, né, das operações, quase 1 bi. Depois é muito pouco gasto, porque ela é bem enxuta, né, não tem uma... Tipo, ela não tem loja, não tem marketing. Claro, né, tem um departamento de marketing, mas é pequeno, não precisa fazer propaganda do óleo dela, né? É só para, né, sustentar a imagem da empresa. Então, para baixo do lucro bruto é tudo muito enxutinho, enxutinho. Né? Resultado financeiro, eu tava com dinheiro em caixa. É por isso que sobra tanto dinheiro no final, tá? Por isso que o negócio é muito bom. Diferente da Petrobras, que é um gigante, tem um monte de coisa, um monte de ativo diferente, estrutura administrativa maior. Ela é bem enxutinha, sobra muita grana aqui, tá? Enfim, então as margens EBITDA, né, ridículas. No comecinho, quando eu comecei a analisar ela, né, eu olhava muito a margem EBITDA, né, eu achava que era por aí o segredo. Depois que eu vi a geração de valor que ela tinha lá, né, com a margem, aumento da produção, redução do lifting cost, eu até larguei de mão, velho. Né, não faz sentido, mas olha só que ridícula essa margem EBITDA. E é uma margem EBITDA de produto, tá? Não é uma empresa de serviços, né, que vende assinatura, que é escalável, não. É petróleo, é barril de petróleo, 70%. Enfim, isso aqui meio que a gente já comentou, tem que passar rápido também, né? Senão o vídeo não vai acabar. Tá, frade, crescendo a produção, o caixa que a gente falou, né? Tava com caixa grande, que vai ser usado agora para pagar a aquisição da Bacora Leste, tranquilo. Dívida de boa, né? Um custo competitivo, ela vai gerar muito caixa esse ano, então zero problema com dívida, tá? Aqui a evolução do caixa, o que que ela fez, né? EBITDA, capital de giro, né? O óleo estocado lá e tal. Deu para pagar o CAPEX com tranquilidade desses postos aí em frade, do começo das compras de Wahoo, né? Trabalhos em Polvo e Tubarão Martelo. Tá? Sobrou dinheiro ainda. Tá? Então, isso aqui nem adianta olhar, porque ela vai virar para dívida agora, né? No próximo tri. E é isso, pessoal. Como eu falei, o mais importante você vê, né? A empresa fica páginas e páginas falando dos ativos, da produção, não sei o que lá. Resultado, deu isso. Não tem muito o que comentar aqui, né? É isso, gente. PetroRio, excelente empresa e tal. Esses últimos dias, né? O povo soltou a franga e surtou por causa do imposto, né? Que eventualmente deve vir sobre a exportação. Mas, pessoal, vocês têm que ter noção do grau de relevância das coisas. Né? Então, teve gente que perguntou: ai, como eu calculo o impacto e tal? Cadê? Como pode impactar? Cara, é só olhar lá: é 9% em cima da receita, vai ser a alíquota de imposto, tá? Só que aí você tem que corrigir, porque o royalty já vai ser mais baixo, né? O imposto de renda vai ser mais baixo, ou seja, né, o impacto líquido vai ser menor que 9% na receita. Tudo bem, é ruim, vai diminuir um pouco, né, o resultado lá embaixo, né? Vai cortar um pouquinho a receita, cai o resultado lá embaixo. Só que, olha o que nós estamos falando, a empresa produziu aqui, ó, esse resultado recorde foi com 40 mil barris de petróleo. Esse ano já está em 80 e vai crescer com as outras campanhas de desenvolvimento, tá?
assim, sem considerar nenhum fato novo, tudo que a empresa já tem, que ela está trabalhando. Quando entrar o Wahoo, vai, boom, dar um salto para cima. Né? Frade está desenvolvendo, o Albacora Leste vai aumentar a produção, o Wahoo vai aumentar mais 50%. Então, a gente está vendo o resultado duplicar, triplicar. É razoável falar triplicar, né? Porque era 40, já está em 80, tem novos postos em Frade, novos postos em Albacora Leste e mais o Wahoo. Não é nenhum absurdo achar que vem mais 40, mais 80, né, dessa conta. Porque 40 de Wahoo, beleza, é só executar lá. Né? Mais 40 de novos postos de Albacora Leste e Frade, um pouco otimista talvez. Cara, ela tem potencial de triplicar a produção, triplicar. E o povo tá preocupado com não sei quantos por cento de imposto. Então, eles têm que ter noção, assim, do grau de magnitude das coisas para não ser enganado. Porque no final das... Se você for assim, desse jeito, você é presa fácil pro cara fazer um vídeo aí, ó. É só olhar no YouTube. Tem vídeo assim, é o fim das petroleiras. Tem vídeo com essa frase aí no título. Só procurar. Vocês vão cair numa dessas, pessoal. Então não adianta, você tem que ter um mínimo de autonomia. Pode não entender em detalhes, né? Mas você tem que olhar lá e ver, o imposto de 9%, que a alíquota no final efetivo vai ser menor que isso, tá? E do outro lado, você tem isso aqui. Do outro lado, você tem, e duplicou a produção, e tem mais isso, tem mais aquilo. Sem contar eventuais novas aquisições que podem vir. Então você tem que pesar e ver que isso aqui é muito mais forte que esse, tá? É a mesma coisa que o cara olha e fala assim, né, tem uma notícia ruim, mas, né, vocês têm que saber o quão ruim é, o quão bom é, para não ser enganado, né, tão fácil assim. Então, essa empresa é espetacular, a geração de valor dela nos últimos anos. Né, tá, pro 2023 já tá tudo encaminhado, para 2024 já tem muita coisa encaminhada. Ela ainda tem opcionalidade de outras aquisições, né, ela participou de um processo recentemente lá, Parque das Conchas. Então, pessoal, além de tudo que ela entregou, ainda é muito previsível o resultado dela, né? A gente já está falando de 23, 24. Então, isso aí dá uma segurança muito grande, né? É um risco-retorno muito tranquilo. Né? Porque tem empresa que, se você for olhar lá, disparou também o resultado. Mas geralmente você não tinha como enxergar isso acontecendo, né? Cara, na PetroRio não tem como não enxergar, né? Porque tá óbvio ali acontecendo. A gente já tem 2023 muito previsível, 2024 praticamente também, né? Porque o Wahoo tem que ir lá perfurar e ligar, mas tá lá o petróleo, né? É só tirar. Né? A chance de dar errado é muito pequena. Os novos poços tá saindo tudo com produção recorde. Não tem por que não sair os outros. Então, além do potencial que ela tem, essa previsibilidade que as coisas estão dando certo, cara, isso aí não tem como ser melhor para o investidor, velho. Não tem mesmo. Então, ano muito positivo em termos de produção de petróleo. Né? A gente viu o salto que deu. Né? O ano teve uma ajuda do preço, né? Um preço médio de 100, um preço mais alto que está hoje, e tudo para ser mais alto. Teve uma ajuda do preço, né? Além da produção. Né? Mas a campanha, eu vou falar da campanha específica, né, de Frade. Teve resultados muito positivos e gerou muito valor. Né? Frade foi fantástico para a empresa. Eu nem falei da Domo ainda, né, que ela comprou lá para ter os prejuízos fiscais, enfim, é menos relevante, né? No início de 2023, a empresa incorporou o campo de Albacora Leste, com mais 30k de produção. E ainda há muitas oportunidades de aumento de produção com os ativos que ela já tem no seu portfólio, né? Sem nem contar a aquisição. Né? Então, a PetroRio é tudo o que um investidor, né, poderia desejar com um negócio que gerou muito valor para os acionistas e é fácil
e previsível de acompanhar, já que as aquisições e desenvolvimentos operacionais ocorrem antes, né, do valor ser contabilizado no balanço da empresa. Então, isso que eu queria destacar hoje, pessoal, né? É tranquilo. É só olhar, a gente sabe que esse ano de 2023 vai ser fantástico, 2024 também. Ah, se vier uma crise, o petróleo cai para 20 de novo. Tudo bem, gente, mas e se vier um meteoro aí, todas as empresas da Bolsa, né, estão expostas a esses riscos, né, extraordinários. Ah, veio o imposto do governo, veio, né, nem vai fazer cócegas no resultado dela, perto dos outros fatores positivos. Então é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Ter uma noção do que vocês estão fazendo, não precisa ser especialista na empresa, saber cada detalhe. Vai ter no mínimo essa noção de grandeza, porque aí o dia que sai o imposto cai 10% na cotação. Aí depois vem todo esse monte de notícia aí, vou ficar lá perdido sem saber o que fazer. E aí, é o fim das empresas de petróleo? O que vocês acham? Valeu, pessoal. Por hoje era só. Grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!